Vamos lá, galera. Primeiramente, bom dia. Hoje nosso tutorial é sobre o book de ofertas e o volume at price. Eu vou falar sobre eles no gráfico, mas inicialmente eu vou explicar para quem não sabe qual é a função dessas ferramentas no nosso dia a dia como day trade. Tá? O book de ofertas, galera, é a ferramenta onde ficam depositado ou posicionado as intenções de compra e venda dos players no mercado. Tá? Esse daqui ó, é o book de ofertas e ele é separado por corretora, por quantidade de contratos e por preço. Nesse lado da coluna nós temos os compradores e nesse outro lado nós temos os vendedores. Cada nível de preço nós podemos observar aqui ó, no preço de 104.190 nós temos a Ideal comprando 10 contratos. Isso é intenção de compra, é o objetivo dela de realizar um negócio. E na ponta vendedora nós temos a BTG vendendo 5 contratos a 104.200. Consegue enxergar isso aqui? Sim. Tá? Eu não vou me aprofundar muito porque não é o objetivo, nós vamos trabalhar com o gráfico, mas eu quero que vocês entendam qual é a função de cada ferramenta dessa. Tá? E o Volume at Price é a ferramenta que nos dá o volume por preço. O Volume at Price ele tem a seguinte função. Ele tem o preço, lá nessa coluna aqui ó, é o preço. Nessa outra coluna é o volume. Esse volume aqui é o volume negociado. Só aparece aqui as agressões, ou seja, negociações realizadas de fato. No book, intenção. No Volume at Price, negócios fechados, tá? Nessa coluna de volume, ele nos dá a quantidade de contratos. Aqui nos dá o preço. E essa barra aqui, ó, ela nos dá se foram mais negócios agressores ou se foram mais negócios com agressões de venda ou mais agressões de compra. Por exemplo, no 104.200, nós temos aqui 470 contratos negociados no total, tanto de compra quanto de venda. E na barra nós podemos ver claramente que houve mais agressões de venda do que de compra, certo? Quando vocês adicionarem essa ferramenta no book, na plataforma de vocês, é preciso vir aqui, ó. Foi o quê? Quando você... Pode repetir? Tá muito zoado o teu microfone, irmão. Tá Não muito... do Luiz, do amigo aí que falou. Ah, sim. Bom, então eu vou continuar aqui. Quando vocês adicionarem o Volume at Price, vocês têm que clicar com o botão direito, vir em agressores e separar por agressores, tá? Porque sem fazer isso, a barra vai ficar dessa forma. Você não vai saber se foi agressão de compra ou de venda. Então, ó, separar por agressores, vocês conseguem identificar aqui. Eu não preciso saber em números exatamente quantos desses 470 foram comprados ou vendidos, tá? O que eu tenho que saber é que desses 470, claramente, a maioria foi venda. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos pro gráfico então. No gráfico, galera, eu marquei minhas regiões, tá, de suporte e resistência. Eu vou marcar essa daqui também, que é a abertura do dia. E agora eu vou plotar essa informação aqui, o book e o Volume at Price no gráfico. Para adicionar o book, eu vou clicar com o botão direito. Cadê? Dados do mercado, livros de ofertas e habilitar livros de ofertas. Observem que apareceu aqui no canto, ó, essas barrinhas. Essas barrinhas são aquela mesma informação que o book dá, porém plotado no gráfico e não tem números, né? Tem volume, tem tamanho. Ou seja, eu sei que que aqui
tem mais contrato do que aqui. Bem óbvio, né? Aqui tem mais contrato do que nesse nível. Porque nós não precisamos saber exatamente em que preço está, porque nós operamos gráficos, tá? Acima do preço, todas as intenções todas as intenções acima do preço são venda, todas abaixo são compra, tá? Todas essas verdes aqui são intenções de compra, em cima intenções de venda. Eu vou adicionar agora o Volume at Price no gráfico também. Aqui, ó, botão direito, dados do mercado, volume por preço. A configuração, desculpe aqui, dá um zoom. Tô pegando na Candle. Aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Quando você for adicionar, vai marcar exibir volume por preço e separar por agressores. Olha só como está aqui agora. Observem que aquela mesma informação que nós vimos lá no outro, nesse nível de preço aqui, ó, tá vendo? 104.200. Nós temos mais agressões de venda do que de compra. Eu vou soltar o replay, vou apagar essa linha e vou soltar o replay. Eu vou dar uma acelerada para a gente não perder muito tempo. Deixa esse preço andar mais um pouco. O que é que eu tenho que observar aqui, galera? O que é que eu preciso enxergar? Observem que à medida que o tempo vai passando, essas barras vão se modificando, tanto as do Volume at Price quanto as do Book. E eu preciso enxergar aqui uma absorção. O preço está chegando numa região de resistência, tá? E se ele está chegando numa resistência, o que é que eu preciso? Eu preciso de venda. Então eu preciso que tenha desse lado agressões na compra e eu preciso que tenha desse lado intenções de venda. E o que é que vai acontecer? Em um dado momento, as agressões de compra estarão forçando o mercado para cima e aqui no book, plotado no gráfico, nós vamos observar um crescimento das intenções de venda, ou seja, os vendedores estão renovando lotes. Cada vez que o book é agredido, na compra, tá? Os compradores estão agredindo, os vendedores estão segurando a movimentação do preço ali naquele nível. Qual é o cuidado que nós precisamos tomar, que é imprescindível? Que todo esse acontecimento, toda essa informação deve surgir em regiões que você predeterminou como resistência ou como suporte, tá? Se acontecer no suporte, tem que ser o inverso. Você precisa ter renovação de contratos na compra e agressão na venda. E agressão na venda de forma que o preço não caia, entendeu? Isso é uma absorção. Com esse VAP daqui, nós conseguimos observar bem melhor, tá? Mas vamos simplificar e trabalhar somente com o book, com o gráfico. Vocês conseguem perceber que nesse nível de preço aqui existe uma agressão forte de venda e que ele está segurando o preço? O preço não consegue subir além daquilo? Olha só. Entendeu? E observem que a barra vai crescendo. E aqui também. Aqui no canto também. Mas por que eu não vendi ainda? Porque na minha leitura, para configurar uma venda, eu preciso perder as mínimas. Tá? Por enquanto está na resistência, mas ainda não é condição de venda. Vamos esperar ele começar a formar um pouco mais. Vou dar uma acelerada. Já está bem acelerado já, na verdade, né? Olha só, renovando máximas. Tá vendo que não dá para vender por enquanto. Olha que aqui em cima é o lugar onde tem mais intenções de venda. Então é uma região para a gente ficar de olho.
ver. Dá uma ajustada nessa linha. Olha só. Vou pausar aqui. Conseguem perceber que cresceu a intenção de venda aqui? E que nessa ponta só tem compra. Desse nível aqui para cima só tem compra, né? Só tem agressão na compra. Ou seja, os compradores estão agredindo e os vendedores estão segurando o preço. E o preço não sobe. E tudo isso acontecendo em cima de uma resistência. Tá? Isso aqui não pode ser esquecido nunca. Toda essa movimentação está acontecendo em uma resistência. Isso nos dá uma ideia de que esse preço tende a recuar. E até onde que ele vai recuar? O primeiro alvo de uma venda nessa região de preço seria aqui, onde você tem agressões, na verdade seria aqui embaixo, tá? Onde teve pouca trocação de lote, você tem uma lacuna. Você teve uma lacuna aqui e tem trocação de lote. E seu alvo final fica aqui na abertura do mercado, certo? Cadê o vídeo? Tá bem, eu vou fechar esse volume aqui, não precisamos dele agora. Eu tô olhando tudo isso aqui, pessoal, pelo índice cheio, porque é ele que nos dá movimentação do mercado, tá? Tá, é bom ter esse tipo de consciência também. Que quem faz o preço andar é o índice cheio. É possível você operar pelo índice cheio e mandar as ordens pro mini, tá? Então é bom ficar atento nisso aí. Vou soltar aqui. Olha só, continua com a intenção de venda grande aqui no canto. Continuamos com agressões na compra. Mas perceba que a partir desse nível aqui já não tem mais força. As agressões cessaram. Eu vou dar uma pausa aqui, inclusive na gravação.